pastor estava a dizer, eu tenho estado a ministrar em missões desde criança e, de facto, o meu nome é Seth Reimer, eu sou americano, eu vim cá com os meus pais em 83 e já é a quarta geração de missionários. Os meus avós eram missionários em Suazilândia, África, e neste momento o meu pai está em Angola a consagrar novos ministros para ir para as terras não alcançadas em Angola, a levantar novos pastores, novos evangelistas para fazer a obra em Angola. E só quero contar um pouco a história. Eu convidei o Seth para vir também. São duas pessoas com o mesmo nome. Seth não é muito vulgar em Portugal, mas Deus abençoou a Igreja Logos em Lisboa com duas pessoas com o mesmo nome. E eu nunca tinha visto isso. Em Portugal nunca tinha encontrado outra pessoa com o meu nome, com o Seth. Não é normal. E ano passado o Seth sentiu a chamada do Senhor. Em Londres, ele casou com uma colombiana e sentiu a chamada do Senhor. É músico profissional. E ele sentiu a chamada de Deus para vir e ser missionário em Portugal. Imagina, colombiana com inglês, ser missionários em Portugal. Incrível! Eles têm estado a ministrar em várias igrejas, a levantar um mover de casas de oração e de louvor profético. Por todo o país têm estado a servir na Igreja Logos, mas também a levantar uma nova fome por Deus. Sabe que para nós fazermos missões, nós temos que ter fome por Deus. Não basta uma estratégia ou até uma boa pregação. Tem que partir de um desejo cá dentro. Algo que queima cá dentro. E eu acredito que para nós estamos a falar de missões hoje, é para que passas qualquer coisa cá dentro. Talvez há poucos portugueses de Portugal aqui. Talvez há muitas pessoas que nasceram no estrangeiro. Então, de facto, somos todos missionários aqui em Portugal. Amém? Amém. Amém. Então, um pouco a história da minha vida. Meus pais conheceram-se na escola bíblica nos Estados Unidos, mas a minha mãe nasceu na Suazilândia, filhos de missionários. Quem sabe onde é que é Suazilândia? Suazilândia fica no meio da África do Sul. Agora, o país de Suazilândia mudou de nome. Agora é Eswatini. Fica no meio da África do Sul. Moçambique, África do Sul, no meio é Suazilândia. E o meu avô tinha um hospital em Suazilândia, era missionário canadiano para Suazilândia, em que ele foi lá ministrar. Ele tinha um hospital, era cirurgião, médico ao próprio rei, o rei Babano, naquela altura. Em que ele depois foi enviado também para a Índia para ser missionário. E os meus pais conheceram-se nos Estados Unidos, na escola bíblica. O meu pai nasceu no Alasca. Quem sabe onde é que fica Alasca? Da outra ponta do mundo. Suazilândia lá em baixo e Alasca lá em cima. Deus faz coisas maravilhosas. Amém. Eles encontraram na escola bíblica nos Estados Unidos. E Deus chamou as suas vidas. E eles começaram a plantar uma igreja no centro dos Estados Unidos. E depois houve um pastor amigo do meu pai que disse: Jim, Portugal precisa de Jesus. É um país que está controlado por religião católica, que não tem entendimento de Jesus como Salvador. Não, é um país que precisa desse entendimento. Por favor, ora por Portugal. Ele começou a interceder por Portugal. Quem sabe orar aqui? Amém. Nós somos crentes, sabemos um pouco de oração, não é? Então o meu pai começou a orar. E Deus disse: Jim, tens que ir para Portugal. E ele disse: ok. Ele tinha 5 filhos. Não tinha uma organização missionária por trás para apoiar financeiramente. Era um pastor independente. Com 5 filhos. A minha irmã mais nova tinha 6 meses. Meu Deus. Em 83. Ele agarrou, vendeu a casa, passou o ministério para o colega e veio para Portugal. Sem saber a língua, sem saber a cultura, só conhecendo Deus. Ter uma chamada, um fogo por Deus.
uma paixão por Deus. Ele aqui em Portugal, ele não queria abrir igreja. Em 83 ele começou a juntar pastores para orar para a salvação de Portugal. Pastores que tradicionalmente não iam juntar mãos por causa da liturgia diferente, a forma de celebrar a sua fé de uma forma diferente, mas por um motivo, para oração para Portugal, eles juntaram as mãos. E começou a haver um avivamento em Portugal. Eu lembro quando eu tinha 5, 6 anos, meu pai chamava os filhos para ajudar a orar para as pessoas. Havia filas na porta. Centenas de pessoas. Havia um avivamento verdadeiro na zona de Lisboa, em que pessoas eram curadas. Eu lembro a minha irmã com 2 anos, 3 anos. O pai disse: olha, Raquel, ora para esta pessoa. E ela ia e punha as mãos e a pessoa era curada. Em que Deus começou a fazer algo incrível, incrível, incrível. Ele ajudou a começar alguns ministérios e depois em 87 Deus disse: Jim, tens que começar uma igreja em Portugal. E ele então fundou a Igreja Logos Comunhão Cristã em Lisboa, em que o motivo da igreja foi para buscar mais de Deus, em que ele desde 87 até 2017, 2016 começou a transição. Depois de 2017 ele passou a igreja oficialmente para mim. E ele aposentou-se do ministério de pastor de tempo inteiro para dedicar 100% a missões. Porque ele estava sempre com o desejo de cumprir a chamada do Senhor. Ele estava sempre a dizer: ei, eu quero mais, eu quero mais. Mas achas que ele viajava tanto. Foi viajar para a Sibéria, para a Ucrânia, para Costa de Marfim, para Angola várias vezes, para Moçambique várias vezes, para a América do Sul, quase todos os Estados Unidos ele conhece. E sempre em missão. Durante 18 anos, eu era o braço direito do meu pai na igreja, pastor adjunto, mas sempre envolvido em ser um empresário em Portugal. Eu tinha uma empresa, vendia a empresa e depois estava a ser diretor comercial em hotéis de luxo em Lisboa. Chegou a altura de Deus desafiou o meu coração e começou a fechar portas no mundo empresarial. E estava a dizer: é tempo de dedicar 100% ao ministério. Foi na mesma altura em que o meu pai estava a sentir: ok, é tempo de dedicar 100% a missões. Então houve esta transição normal. E isto é missões. Agora, para não termos missões na nossa vida, para nós cumprirmos o chamado do Senhor sobre a nossa vida, nós não temos que ser pastores. Nós não temos que ser remunerados pela igreja. Nós não temos que ter a escola bíblica. Nós não temos que ser consagrados. Cada um de nós somos chamados ao ministério. Quem aqui conhece Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Aleluia? Cada um quase... Eu acho que se eu posso atrever a dizer, todos aqui conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que cada um de nós ouvimos o Espírito Santo a falar connosco. Amém? Agora, é a nossa escolha de obedecer ou não. Eu não sei qual é o seu desafio, pastor, de desempenhar o papel de ser pastor. Mas para mim, eu aprendi muita coisa no mundo empresarial. Gestão financeira, recursos humanos, marketing, design, imagem, comunicação. Mas a coisa mais difícil de ser pastor, para mim, pessoalmente, é ouvir o Espírito Santo e obedecer imediatamente. Porque é muito difícil. Muitas vezes vai contra o que é que nós queremos fazer. Vai contra o nosso programa. Vai contra aquilo que nós desejamos fazer profissionalmente. Mas quando o Espírito fala connosco, nós temos que agir. Nós temos que obedecer. Se nós não obedecemos, nós começamos a sentir presos, amarrados. Começamos a questionar coisas na nossa vida.
Nós começamos a sentir, Deus, isto está tão difícil, o que é que está a acontecer na minha vida? Eu sinto tão oprimido, tão triste. Quando nós obedecemos a voz do Espírito Santo, nós sentimos liberdade como nunca antes sentimos. Sentimos liberdade como nunca antes sentimos. Por isso que quando eu analiso este papel de ser pastor, missionário, o desafio maior que eu tenho, e eu quero partilhar convosco, é obedecer o Espírito Santo. Cada um de nós temos um desafio, um propósito na nossa vida. Cada um de nós temos um chamado que só tu podes fazer. Ninguém mais pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Porque o Espírito Santo vai falar isso contigo de uma forma individual e pessoal. A única coisa que tu tens que fazer, ou tu podes fazer, porque temos o privilégio de fazer, é ouvir o Santo Espírito e dizer: sim, envia-me a mim. Eu vou fazer a tua vontade. Provavelmente Deus vai falar contigo, se tu tens uma profissão de ser médico, para ser um bom médico. Eu conheci uma senhora há uns meses atrás, que ela passou para a nossa igreja. Ela estava em Portugal somente para aprender a língua portuguesa. Médica profissional nos Estados Unidos. E ela sentiu a chamada do Senhor. E ela sentiu a chamada do Senhor de ir para Angola. Para Angola. Porque ela ouviu que havia lá um hospital sem médico. Só com enfermeiros. Fora de grandes cidades, fora de tudo. E ela disse: Deus, tu estás a chamar-me para ir e ser luz. Eu tenho uma profissão nas minhas mãos. Eu sou médica, formada. Eu vou. Ela agarrou, largou tudo. Quem sabe que nos Estados Unidos ganha-se muito bem. Especialmente ser médico. Ganha-se muito bem. Muitos imigrantes desejam ir para os Estados Unidos. Porque ganha-se muito bem. Ela largou a sua profissão de ser médica e disse: Deus, eu tenho isto nas minhas mãos. Este talento. E tu estás a chamar-me para ser luz, para ser a tua missionária. Eu vou largar tudo. E vou seguir. O que é que tens nas tuas mãos? Qual é a tua profissão? O que é que tu estás a fazer? Talvez estás aqui em Portugal para ganhar um pouco mais, para ganhar um pouco mais de experiência de vida, para desenvolver a tua profissão cá em Portugal, mas és um missionário aqui em Portugal. Deus tem um propósito para ti nesta nação. Esta nação recebeu-te para trazer salvação. Não é somente para ganhar um pouco mais e enviar para casa, mas é para trazer salvação. Há muitas pessoas que precisam de Jesus. Aqui, tu podes ser uma luz, tu podes ser sal, uma influência do reino de Deus aqui nesta terra. Mas será que tu vais ouvir a voz do Espírito Santo? Será que tu vais obedecer a voz do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo diz: vai, cuida desta pessoa com amor. Vai, dá esta palavra de esperança, esta batida do coração. Será que tu vais fazer isso? Ou será que nós vamos dizer: epá, calado. Eu estou tão bem aqui a ganhar a minha vida e não quero ouvir isso. O Espírito Santo vai falar sempre connosco. Ele está sempre ali a guiar as nossas vidas. Uma grande mulher de Deus, Joyce Meyer, disse uma frase que eu tenho estado a meditar sobre essa frase. E ela disse: se queres realmente ser livre, começa apenas a fazer o que Deus quer que tu faças. Muitas vezes nós desejamos liberdade. Nós desejamos ser livres, sentir esperança, sentir que nós somos livres, nós conseguimos dançar, nós conseguimos falar, nós sentimos envergonhados. Mas se nós queremos realmente se sentir livre, temos que obedecer a voz do Espírito Santo. Obedecer a voz do Espírito Santo. Não dizer: Deus, hoje não, eu quero ver na novela. Deus, não, hoje não, eu não quero. Às vezes,
Quando nós ministramos o amor de Deus, a pessoa não vai aceitar logo Jesus. Mas só estamos a demonstrar o amor de Deus. Vou contar uma história. Há uns dias atrás, eu estava a ir ao banco. Eu estava em dúvida se eu ia ao banco logo ou se ia fazer uma outra volta. E senti o Espírito dizer, vai ao banco, mas dá esta volta diferente. Então fui ao banco, fiz o depósito no banco e tal. Tratar das minhas coisas. Quando estava a sair do banco, vi uma senhora no multibanco, tirar dinheiro do multibanco, mas estava com muletas, estava a coxear. E eu senti o Espírito Santo dizer, vai e ora para ela. Eu disse, estás a falar sério? Não acredito. Ela ainda vai pensar que eu vou assaltá-la, está no nome de... Ninguém mexe com ninguém que está no multibanco. É regra do ouro, não se toca, não se fala com alguém que está no multibanco. E o Espírito Santo vai e ora por ela. E eu não fui. Disse, não. Entrei no carro, o Espírito Santo estava contente comigo. Ora por ela. Dei a volta com o carro e vi ela passar, encostei o carro e disse, sabe, Jesus ama-te. Posso orar por ti? Eu orei por aquela senhora. Ela não foi curada, mas demonstrei o amor de Jesus. Será que nós estamos dispostos a enfrentar este orgulho cá dentro e a obedecer à voz do Espírito Santo? Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Muitas vezes eu penso, talvez não é o tempo certo para fazer isso. Eu não sinto que é o momento certo. Em Isaías 61, Jesus agarrou nesta passagem, quando ele entrou no tabernáculo, na sinagoga, e ele diz, o Espírito do Senhor, Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Muitas vezes nós questionamos se é o tempo certo, se é a hora oportuna. E Jesus, quando agarrou nestas passagens, ele estava a dizer, é chegar esta hora. A partir de agora é sempre o tempo certo. Muitas vezes eu questiono, será que é a altura certa para fazer missões? De orar por pessoas? De transmitir o amor de Deus? Irmão, irmã, talvez tu estás a pensar ou pensaste a mesma coisa, mas o Espírito do Senhor Deus está sobre ti para declarar que é agora o ano favorável do Senhor. É agora o tempo certo. É agora o tempo certo para amar o teu próximo. É agora o tempo certo para pregoar o reino de Deus é chegado. Não devemos questionar mais, porque é agora o nosso tempo. Hoje é o dia favorável do Senhor. Se nós queremos sentir a liberdade na nossa vida, Jesus ensinava os seus discípulos como receber a liberdade. Em Mateus 16 diz que então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Se nós queremos ter a vontade plena, a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, temos que tomar a nossa cruz. A nossa vida. Largar tudo e seguir Jesus. Tomar a nossa cruz significa que nós temos que negar a nossa própria vontade, nossos planos. Quando eu senti esse chamado do Senhor sobre a minha vida para largar a minha profissão, eu estava no lugar mais desejado no mundo empresarial como diretor de vendas e marketing em hotelaria de luxo. Eu estava no ponto mais alto da minha profissão. Todos os meus colegas perguntaram como é que consegui chegar aqui. Eu ando atrás deste emprego durante anos. E como é que tu foste convidado para este emprego? Naquela altura, Deus disse, larga tudo e segue-me. Larga tudo.
Talvez Deus não vai dizer para largar a tua profissão, mas talvez Deus vai dizer para largar o teu orgulho, o teu conforto, a tua novela de noite, para ir e dar um abraço. Talvez Deus vai dizer, olha, é tempo de sair de zona de conforto e ser as minhas mãos, os meus pés, o meu coração nesta nação. Nós não temos que fazer missões, sair aqui desta nação. Nós temos tanta gente aqui para salvar. Tanta gente precisa de Deus. Tanta gente. Quanto mais nós somos submissos à autoridade de Deus, mais somos livres. Nós temos um conceito de liberdade, dizer, eu preciso de ter liberdade, eu próprio escolho como é que eu vou gerir o meu tempo e o meu dinheiro. Mas liberdade para Deus é quanto mais tu negas a ti próprio, mais tu vais ser usado. Mais vais sentir liberdade. Aleluia. Muitas vezes nós somos enganados no conceito de liberdade. E vou dizer só uma imagem. Talvez isto faça sentido para vocês. Imagina um peixe, está dentro da água, está a nadar, está bem dentro da água, e aquele peixe começa a mirar, começa a olhar para um cão no relvado, a saltar, aí todo livre, e o peixe começa a pensar para si próprio, era tão giro ser um cão, era tão giro estar fora daqui, está tudo sempre molhado aqui dentro, é sempre água, isto não tem piada nenhuma, já estou farto disto. Então aquele peixe salta fora da água. O que acontece com aquele peixe? Rapidamente começa a ficar sem capacidade de respirar a água e começa a morrer, começa a sofrer. Nós fomos criados para cumprir a vontade de Deus. Nós somos criados para isso. A forma que nós nos sentimos mais realizados é quando nós cumprimos a vontade de Deus. Muitas vezes nós podemos passar a vida na igreja e ver outras pessoas à nossa volta e dizer, ei, quem me dera! Eles parecem ter tão felizes. Eles vão, passeiam ao fim de semana, vão, têm grandes jantaradas. Estão tão felizes. Quem me dera! Quem me dera sentir essa liberdade. Mas quando nós saímos fora daquele lugar da presença de Deus, nós vamos começar a sofrer. Maior liberdade é quando estamos mais rendidos à vontade de Deus. Ele criou-nos para cumprir a sua vontade. Quanto mais nós negamos a nossa própria carne e seguimos a sua vontade, mais realizados nós vamos sentir. Amém? Amém? Então, qual é o teu propósito de vida? Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito de vida? Por que estás aqui? Por que tu estás... Qual é a tua vida? Estás aqui só para ganhar dinheiro, ter uma família boa, bonita? Graças a Deus, a maior parte de nós temos famílias bonitas. Mas qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? Talvez eu possa sugerir alguns propósitos. Que quando nós começamos a ter estes propósitos, vamos sentir verdadeiramente livres no Espírito. E um propósito de levantar uma geração que sabe orar. Sabe orar. Sabe estar diante do trono de Deus. Sabe ouvir o Espírito Santo. Sabe que isto não era um bom propósito de vida? Influenciar pessoas ao nosso lado. Meninos, meninas, crianças, jovens, homens, mulheres, a orarem. Que não há limitação, não há limite, não há bloqueio entre nós e Deus. Cada um de nós podemos ouvir o Espírito Santo. Será que isso era um bom propósito de vida? Quando nós oramos, eu tenho aprendido uma coisa, que eu posso orar de uma posição de terra para o céu, dizer Deus, dá-me coisas. Ou posso orar de uma posição do céu para a terra. Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, ele diz assim, em Mateus 6:10, que venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Por isso que quando nós oramos de uma posição celestial, da bondade de Deus para esta terra. Como é que isso funciona? Há uma doença. Por exemplo, em nome de Jesus, ser curado. É declarar a realidade celestial sobre a realidade terrestre. Quando há uma opressão, diz, em nome de Jesus, ser restaurado. Ser curado emocionalmente. E quando nós oramos e ensinamos as pessoas, ensinamos uns aos outros a orarmos em fé, acreditar que Deus pode fazer um milagre em cada uma das nossas vidas, nós vamos começar a ver o céu na terra e uma geração transformada. Aqui em frente eles acreditam, não? Lá atrás não sei. Vocês acreditam lá atrás? Amém? Aleluia! Pensava que tinha perdido alguns. E outro propósito de vida. Será que um propósito de vida boa podia ser levantar uma geração que sabe adorar? Não somente sabe orar, mas sabe adorar. Jesus, quando estava a falar com a mulher samaritana em João 4, 23, eles estavam a ter um debate acerca de sítios de adoração. Em Jesus diz assim: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em Lisboa, eu tenho visto algo lindo acontecer. Que Deus tem estado a mover no meio da igreja com I maiúscula. Significa que várias congregações, várias denominações diferentes. Eu tenho visto Deus a mover o seu Espírito e trazer salvação e libertação e curas em congregações que eu pessoalmente achava que isso não era possível. Por causa da sua liturgia, a forma de cultuar. Mas que eu tenho estado a ver que realmente o Espírito está à procura de verdadeiros adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. Será que isto não era um bom propósito de vida? Uma boa missão de vida? De começar a levantar verdadeira adoração para Deus. Adoração é um desejo ardente para, uma paixão, algo que arde no nosso coração. Qual é o ardor do teu coração? É por a equipa de futebol? É para teus filhos? É para o teu ordenado? Ou é para Jesus? Quando nós adoramos em espírito e em verdade, nossa vida é avivada. Aqueles lugares que nós pensamos que são lugares secos e áridos, sem esperança, sem rumo, quando nós começamos a adorar a Jesus, na beleza da sua santidade, por quem Ele é, em espírito e em verdade, nós começamos a ver a restauração de Deus na nossa vida, o avivamento de Deus sobre a nossa vida. Talvez estás aqui e estás a desejar o avivamento. Tantos anos eu orava pelo avivamento. Eu fui, quando era jovem, para o grande avivamento em Pensacola, Flórida, em que pessoas vinham aos milhares. Eu fui lá numa reunião e era tempo de furacão. Quem conhece o furacão? É forte. Estavam pessoas na rua durante toda a noite à espera para entrar na sala de culto, porque tinham fome de Deus. Eu estive lá naquele avivamento. E desde então eu estou a clamar por avivamento. Eu estou a clamar por aquele fogo de Deus. E Deus começou a falar comigo outro dia e dizer: Seth, adora-me. Adora-me. Em espírito e em verdade, com tudo que tu tens lá dentro. Não a clamar por pedir coisas, mas só por quem eu sou. Começa a adorar-me em pureza do coração. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver o avivamento, não somente a nascer na minha vida, mas também comecei a ver
outros adoradores a fazerem a mesma coisa. E o avivamento a se espalhar. É algo que eu sinto aqui nesta sala. Eu sinto que Deus está a fazer algo muito especial aqui. Aleluia. Aleluia. E será que nós podemos também ter um propósito de vida? De levantar uma geração que sabe ouvir o Espírito e obedecer o Espírito. Ou em outras palavras, sabe ser missionário. Será que nós podemos ter esse propósito de vida? De cultivar uma geração que sabe ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. É que Jesus fazia também. Jesus estava aqui na terra e ele ouvia o Pai fazia. Ouvia, obedecia. Será que nós não conseguimos fazer isso e depois ser um modelo para as pessoas à nossa volta de como ouvir o Espírito Santo e como fazer? Tantas vezes quando eu estou a preparar uma pregação, eu preparo uma pregação tão bonita, tão linda. E o Espírito começa a falar comigo e diz, olha, fizeste bem, este vai ser para outra pregação, mas hoje eu quero que fales outras coisas. E Deus começa a falar comigo na hora. E como pastor isso é muito difícil. Estamos a sair fora do barco. É muito difícil, porque nós preparamos horas em oração, horas em estudo da palavra. Mas quando o Espírito fala, o desafio é obedecer. Não questionar, obedecer. E o Espírito vai falar com cada um de vocês. Já está a falar com cada um de vocês. Acerca de missões que Ele quer que tu faças. Propósitos que Ele quer que somente tu podes fazer. Somente tu podes realizar. E eu creio que hoje à noite o Espírito já está a falar com muitos que estão aqui. Já está a tocar nas vossas vidas e mostrar imagens de pessoas no vosso trabalho. Pessoas na vossa família que precisam de um telefonema, de um WhatsApp, de qualquer coisa só de mostrar o amor de Deus. Que Jesus é real, que Ele importa-se com a sua vida. Que tu estás a orar por ela, essa pessoa. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Missões nascem na voz do Espírito Santo. Quando o Espírito fala, nasce a missão. Quando o Espírito move, nós movemos. Nós podemos ser desafiados por um pastor, por outro missionário, a ouvir uma história emocionante sobre um campo missionário que nós não conhecemos e ficamos motivados com isso. Mas quando o Espírito começa a falar connosco, nós temos um chamado, um propósito, em que nós vamos largar tudo e seguir a Cristo. Talvez estás aqui hoje e estás como simpatizante do Reino de Deus. Estás cá com amigos, com colegas, com marido ou mulher, com pais. Talvez um pouco obrigado. Às vezes os filhos têm que ser obrigados a ir à igreja. Às vezes tem que ser. Mas não é por acaso que estás aqui. Porque Deus está a chamar a tua vida. Deus chamou-te hoje aqui para tirar-te daquela zona de conforto e para seres uma luz, uma influência do seu reino no sítio onde tu estás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Isto começa com uma entrega total. Entrega total da tua vida para Jesus. Nós podemos dizer, epá, isto é uma pregação muito bonita. Eu sinto até talvez qualquer coisa cá dentro. Mas como é que eu passo do sentimento até à ação? Então, o primeiro passo é uma entrega total da tua vida. Não é somente uma entrega mental, mas do teu coração. O bem mais precioso que tu tens. No teu coração reside todas as tuas ambições, todas as tuas emoções, todos os sonhos e visões, projetos, também desilusões, desapontamentos, mágoas, tristezas. Tudo reside no coração. Quando nós entregamos isso para Jesus, Ele vai começar a trazer vida.
Ele vai curar, Ele vai transformar e vai começar a dar propósito de vida. Depois de entregar totalmente a nossa vida para o Senhor, nós consagramos a nossa vida para o Senhor. Uma consagração é uma separação de algo para outra coisa. Quando eu decidi colocar esta aliança, eu estava a consagrar-me para a minha esposa. Eu estava a separar-me de todas as outras mulheres. Todos os outros projetos que podia haver para aliançar-me somente a uma mulher. Quando nós consagramos a nossa vida, nós estamos a dizer, a partir de hoje, eu não vou estar aqui a fazer outros planos da minha vida. Eu não vou estar a fazer outros projetos da minha vida. Mas eu vou consagrar-me completamente para Jesus. Isto não significa que tu tens que largar o teu trabalho. Só se Jesus mandar. Mas tens que largar o teu coração. Tens de dizer, Deus, reina em mim. Ser Senhor da minha vida. Eu rendo tudo para Ti. Todo este recurso que Tu tens-me dado. Toda esta família, este projeto. Eu consagro tudo para Ti. Eu rendo tudo para Ti. Terceiro, nós temos que ser completamente cheios do Espírito Santo. Completamente. A igreja primitiva não nasceu sem o enchimento do Espírito Santo. Deus não faz nada sem o seu Espírito Santo estar plenamente manifesto numa pessoa. Ele vai ver a entrega, ele vai ver a consagração, mas depois o Espírito desce sobre aquela pessoa. É cheio do seu poder para ser um testemunho de fogo nesta geração. Isso vai acontecer na tua vida. Se tu quiseres. Se tu quiseres. Aconteceu na minha vida. Aconteceu na minha vida em que eu tive de dizer, eu sou filho de pastor, filho de missionários, neto de missionários, mas eu entrego tudo para Ti, Senhor. Eu consagro tudo para Ti, Senhor. E eu quero ser completamente cheio do Teu Espírito. Porque não há outra forma. A minha conta bancária não dá para isto. O meu tempo não dá para isto. O meu estudo não dá para isto. Quem eu sou não dá para isto. Espírito Santo, enche-me com o Teu poder. Espírito, e Ele vai encher. Ele vai encher. Muitas vezes essa manifestação vem em diversas formas diferentes, em várias pessoas diferentes. Mas vem quando há um desejo puro e sincero do coração. Quando há um desejo do Espírito Santo, Ele vai vir sobre a tua vida.